Bom, hoje nosso tema, zelo pela presença. Fernando está entrando aqui agora, então vamos lá. O texto base, 1 Samuel capítulo 4. Se você puder, pega a tua Bíblia e caderno e caneta, a gente vai liberar bastante coisa aqui. Eu vou precisar da sua participação, sua interação aqui, tá? Com a gente, eu tenho várias coisas para poder abordar aqui desses textos, mas fique tranquilo, se não der certo, não der tempo para a gente falar sobre tudo hoje, a gente já deixa para uma próxima etapa. Selo pela presença. Esse texto, alguns conhecem, mas começa, versículo 1, capítulo 4, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. Estendendo-se a batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus. No campo, uns 4.000 homens. Tá? O texto fala que nessa primeira etapa da batalha, eles perderam 4.000 homens. Ou seja, Israel foi derrotado. E, tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Então enviou, pois, o povo a Siló, trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e dos filhos de Eli, Ofni e Finés estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedendo que, vindo a arca do concerto do Senhor a arraial, Israel jubilou com grande brado, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Bom, até o 6 a gente vai continuar. Só que a gente precisa, antes de continuar, começar a pontuar algumas coisas aqui. Eu não sei de quantos aqui sabem, mas essa é uma das batalhas que Israel entrou. E muitas batalhas que o povo de Deus entrou, e a maioria delas eram batalhas que o Senhor sempre trazia uma direção. Entra na batalha, vou te dar a vitória. E a gente sabe disso, que várias situações, né, do povo entrar, consultar ao Senhor e sair de lá vitorioso. Mas esse é o tipo de batalha que Israel não saiu vitorioso. E interessante que eles entram, vão guerrear contra os filisteus, e na primeira etapa eles perdem 4.000 soldados. Não é pouca gente, tá? Muita gente. E a primeira coisa que eles fazem, depois da primeira etapa, a primeira perda de 4.000 homens, é questionar por que Deus permitiu que isso acontecesse. E até aqui a tradução que eu tenho é: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? E a conclusão que eles chegaram é que estava faltando a arca no meio do arraial. E, bom, se nós pararmos para pensar que entrar numa batalha sem o símbolo da presença, porque a arca simboliza a presença, faz até todo sentido, até eu diria para vocês, de primeiro momento, vendo isso, faz sentido, né? Então nós entramos na primeira etapa sem a presença, e por conta de não ter a presença, perdemos a batalha. E é tanto que eles chegam a declarar que foi o Senhor que feriu eles, por conta dessa falta da presença. E nós sabemos que o símbolo da arca representa a presença. É um símbolo venerado, é um símbolo até hoje, né, falado, de até filmes quanto a questão da arca, onde está essa arca. Então, o que representava essa arca para o povo de Israel? Um símbolo da presença, tanto que isso causava temor diante deles.
Porém, nós percebemos que algo me chama muita atenção nesse texto é que eles entram nessa batalha e é uma das batalhas que não consulta ao Senhor para entrar. E eles entram no automático, ou seja, estão acostumados a só vencer as batalhas, todas as batalhas, a maioria das batalhas que Israel entrou venceu, porque o Senhor dava a ordem, estou adiante de vocês, vão, e eu vou fazer com que vocês saiam vitoriosos disso. Nós temos vários exemplos bíblicos a respeito de batalhas que pareciam que naturalmente eles iam perder e eles ganharam. Mas só que dessa vez não. Dessa vez perderam na primeira etapa. E aí trouxeram a arca. Vocês conhecem, até eu peço para você ler com calma em casa, para a gente aproveitar o tempo. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que são dois que deram muito problema, eles trazem essa arca para o meio do arraial. E com essa atitude de trazer a arca para o meio do arraial, o povo se alegra tanto. A palavra diz que eles entraram numa espécie de júbilo, assim, jubilou tanto aqui, ó, versículo 5. Israel jubilou com grande júbilo, ou seja, com grande força, ao ponto de estremecer a terra. Eu não sei de vocês, se alguém já teve essa experiência de estar num lugar onde, não sei, talvez um estádio de futebol, não sei, quem já foi estádio de futebol lotado já viu como que estremece ali a arquibancada. Eu creio que era mais ou menos isso, o barulho foi tão intenso que estremeceu o chão. E você vai ver com o passar dos versículos que isso causa até medo diante dos inimigos. Os filisteus ficam assustados. O que é isso que está acontecendo? Ele até fala, o que está acontecendo no arraial do povo de Israel? Pelo que, versículo 7, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, eles estavam falando entre eles, Deus veio ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas. Né? Estão relembrando as pragas? No deserto. No versículo 9, alguém grita, né? Esforçai-vos, sede homens, né? É como se fosse alguém que dissesse, gente, se liga, sejam homens, sejam valentes. E aí começa a declarar, porventura não venhas a servir aos hebreus como eles serviram a vós, sede, pois, homens e pelejai. Então dizendo assim, ó, vamos lutar. O versículo 10, aí que eu acho interessante, pelejaram os filisteus, Israel foi ferido e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30 homens de pé. Então vamos lá, irmãos. Agora é que nós vamos começar a falar um pouco sobre essa aula. Então está tudo no cenário. No primeiro momento eles entram na batalha, perdem 4.000. Quando eles trazem a arca para o meio do arraial, sem consultar a Deus, aparentemente, naturalmente, o cenário seria de vitória. Não concorda comigo? Manda um cheque para mim. Você não concorda comigo que, naturalmente, né? E até quando você lê o texto, você observa que eles estão sendo até coerentes. Está faltando a presença. Está faltando a presença. Por isso nós perdemos a batalha. Mas aí, ao invés de eles ganharem, eles vão, colocam a arca no meio do arraial. E o texto diz que eles perderam 30.000 homens. Então me responda, se você puder. 30.000 não é muito mais do que 4.000? Muito mais. É quase 8 vezes mais, é 7,5 ou 7, alguma coisa, né? A mais do que na primeira etapa. E qual é o problema nisso tudo? O problema estava na arca? Não. O problema era a guerra, porque eles estavam acostumados a sempre ganhar as guerras, porque Deus sempre honrou o povo de Israel. O Senhor dos Exércitos, ele sempre estava à frente do povo. Então, quero chamar a atenção a algumas coisas que podem nos ensinar nessa noite. Primeiro, Israel começou a se acostumar só vitória, só vitória, só vitória. E essa é uma frase normalmente que muitos usam, né? Como é que você está, irmão? Só vitória. E muitas vezes não é só vitória. Muitas vezes existem derrotas e
E a grande questão aqui é que Israel não soube lidar com a derrota, né? Eu sei que a palavra fala que somos mais que vencedores, mas existem momentos na nossa vida, vocês que estão aqui sabem o que eu estou falando, que não é só vitória. E o grande desafio é como a gente reage em cima da derrota. Então, eu creio pessoalmente, se eles tivessem entrado no lugar de arrependimento, falando, puxa, essa é uma batalha que nós não consultamos ao Senhor, vamos chamar aqui os profetas, vamos orar, vamos chorar, vamos arrepender e pedir uma direção clara. Com certeza viria uma direção, como já aconteceu várias vezes com o povo de Israel. Mas ele traz no automático. Qual que é o automático? Vamos trazer a presença para o meio da nossa guerra, para o meio da nossa batalha. E aí vamos desafiar novamente os inimigos. E aí teve o resultado que nós sabemos. Ao invés de perder mais 4.000, perderam 30, é muito mais. Então, mesmo com a presença, esse povo teve derrota. Por quê? E algumas coisas o Espírito foi falando comigo que, primeiro, não podemos nos acostumar só com as vitórias. Segundo, a arca, a presença, a arca que simboliza a presença, eles estão colocando a sua esperança, a sua expectativa em um elemento que representa a presença, e como se fosse um amuleto, como se fosse, eu tenho a presença, eu tenho vitória, eu tenho a presença, o Senhor me dá a vitória. E nem sempre é assim. O Espírito Santo tem falado muito no meu coração qual é a nossa motivação, porque o problema aqui nesse ponto é que a motivação estava errada. Por que nós queremos a presença? Para quê? Para que ela vença as nossas guerras? É de se pensar. Não que o Senhor não faça isso, mas o motivo maior de termos a presença é para desfrutar dessa presença, é cuidar dessa presença, é zelar por ela. Não tê-la como um objeto de barganha. Eu adoro, eu ministro, eu toco, vou para a presença para receber algo em troca. Alguém está aqui comigo? Deu para entender? O perigo que nós podemos correr nos nossos dias hoje, de estarmos tentando negociar a presença por um benefício próprio, é se questionar, irmão, se a gente não está repetindo a mesma história hoje. Naquele tempo eles tinham uma arca, hoje nós somos a habitação dessa presença. Essa presença está em nós, e muitas vezes nós vamos à reunião, tocar, ministrar, na expectativa de quê? Qual é a sua expectativa? É que ele faça com que suas guerras se tornem vitórias? Será que a nossa expectativa para adorar o Senhor não está equivocada? Nós estamos colocando a expectativa errada, como esse povo? Ao invés de ir para Ele como Senhor, Tu és o meu Senhor, independente de qualquer situação, não, coloca-se a presença e eu quero a vitória. Interessante que talvez seja hoje a problemática de muitos cânticos, né, que são cantados hoje, que tem essa linha. Talvez são os cânticos que mais fazem sucesso hoje. Ao invés de voltar para Ele, a gente sempre está voltando para nós, né? Sempre a bênção, a vitória, a prosperidade, o sucesso. Por favor, se você está no chat aqui, isso faz sentido para vocês, que estamos vivendo um tempo bem parecido? Onde nós estamos indo para ministrar na expectativa de sermos abençoados, uma bênção natural. A gente não está satisfeito só com a presença. Quando eu falo a gente, a igreja muitas vezes está, e falo dos músicos que ministram, a gente está entrando num automático, sabe? Alguém falou aqui humanismo, o centro, o homem está sempre sendo o centro, né? O benefício é para mim, né? Eu quero. Não é tipo, eu quero mais do Senhor para me transformar a tua imagem. Eu quero mais porque eu quero mais para benefício para a minha vida. Eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero, sei lá, uma casa maravilhosa, um carro. Tudo isso faz parte do pacote do reino. Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Mas o texto que fala que somos abençoados com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais, sabe?
A gente deixa de considerar que as bênçãos que nós somos abençoados estão nas regiões celestiais. E a gente pensa em bênçãos só material. Não que Deus não queira te dar uma casa nova, eu creio que Deus pode te dar. Mas o foco da nossa reunião, o foco da... Quando o povo se encontra, muitas vezes a motivação está errada. A nossa motivação está equivocada. Nós estamos indo para uma reunião para receber algo em troca. E parece que o cenário está tudo propício para que eles vencessem, mas não venceram. Pior, perderam com uma quantidade muito maior. E alguns prejuízos, eu vou relatar alguns prejuízos aqui nesse pequeno, né, trajeto aqui. Ó, primeiro eles perderam 4 mil. Segundo eles perderam 30. Então na soma deu quantos mil soldados? 34 mil, gente, é muita gente perdida. Por causa de uma motivação errada. Eu fico imaginando que a gente pode estar perdendo muita gente pela motivação errada. Manda um chat para mim se você não concorda com isso. Sabe, às vezes as pessoas não querem estar congregando, e eu sei que a gente tem a palavra que é desigrejados, né? Mas será que estamos como igreja oferecendo esse tipo de culto, esse tipo de reunião? Vem que você vai ser abençoado, vem que você vai receber riqueza, vem que você vai ficar rico, vem que você... E aí, quando isso não acontece, as pessoas vão embora. Nós precisamos ter que gerar uma outra cultura de igreja, de serviço na casa. Sabe, a gente quer benefício próprio. E muitas vezes o serviço não tem a ver com benefício para nós. O serviço, servir ao Senhor com alegria, apresentar Ele com cânticos, saber que o Senhor é Deus. Esse salmo não fala servir ao Senhor com alegria em você, né? Servir para você, servir para o seu irmão. É servir ao Senhor com alegria. Então, uma entrega sem, praticamente às vezes, posso dizer, sem retorno. O único retorno que nós temos é a salvação, é a eternidade que nós passaremos com Ele. Então, é um trabalhar da cultura. Muitas vezes, isso que aconteceu com o povo de Israel está acontecendo nos nossos dias hoje, em 2025. Em pleno 2025, nós estamos repetindo a história. Indo com a motivação errada para as nossas reuniões. Indo com a motivação errada para os nossos ensaios. Né? Indo com a motivação errada para até ministrar o Senhor, cantar, tocar. Né? Será que meu nome vai sair na lista de agradecimento? Alguém já imaginou isso? Alguém fica chateado se o nome não saiu ali na lista de agradecimento, ou se o pastor não lembrou do seu nome. Então, nós temos que repensar por que nós estamos servindo ao Senhor. Para que o nome dele seja exaltado ou para que venha elogio para nós, o benefício venha para nós. O nosso nome seja conhecido no Instagram ou que o nome dele seja exaltado. É de se repensar, irmãos. E olha, eu queria destacar uma coisa que me chamou muita atenção. Versículo 5 diz que quando a arca chegou, ele jubilou tanto, o povo gritou tanto, que o chão estremeceu. Vou falar uma coisa aqui bem difícil, tá, gente? Vou falar uma coisa bem difícil, mas vou ter que falar. O fato do chão estar estremecendo, o fato deles ter gritado e ter feito júbilo, porque júbilo é gritos de alegria, não significa que Deus esteja aprovando. Não estou dizendo, por favor, não me diga que, não me leve a mal, pensando que eu estou dizendo que celebração não é da parte do Senhor, mas eu quero tentar passar para vocês que muitas vezes nós estamos preocupados com o estereótipo, com o mega show, com o entretenimento, sabe? E muitas vezes esses mega shows, esses entretenimento, que as nossas reuniões, nossos cultos, têm sido tanto entretenimento que é de questionar, é Deus que está aprovando? Né? E aqui não. Aqui o chão até tremeu. Imagina o chão tremer. Muita gente dizia, Deus, é Deus, é Deus. Muitos, até os inimigos falaram assim, Deus está no arraial. Mas se tivesse Deus no arraial, eu estaria protegendo. Se Deus estivesse aprovando a atitude do povo dele, que pertence a ele, o povo escolhido por ele, ele tinha protegido. Mas Deus permitiu que morresse mais 40 mil. Isso não é chocante? Fala aqui para mim, por favor, no chat. O que você está achando disso tudo aí? Eu gosto de uma aula participativa. O que você está achando com todo esse assunto que nós estamos abordando, ok? Por favor, escreva aqui. Isso me gera temor, sabe? Pela minha motivação.
Por que que eu estou ministrando? Para quê? Né? Por que que eu estou ali chegando mais cedo? Por que que eu tenho que ir mais cedo? É por amor? Aí sim. Mas você está esperando algo em troca e pode até fazer barulho. Podemos até ter um entretenimento, painel de LED, um som maravilhoso. Mas se a pergunta é, Deus está aprovando? E nós tivemos alguns prejuízos aqui, porque a hora que eles perderam a segunda etapa, 30 mil soldados morreram, mais 34. Mas não só foi esses prejuízos. Primeiro, morreram os soldados. Segundo, você vai ver que, ó, versículo 11, se você está com o texto aberto, a arca foi tomada. Ou seja, a presença foi roubada. Infelizmente a igreja está... Ah, obrigado pelo comentário aqui. Uhum. Obrigado. Vai mandando aqui, gente. Obrigado mesmo. Eu gostei dessa frase. Não quero estar acostumado com a presença. Porque nós estamos tratando a presença como algo comum, sabe, moço? Infelizmente, muitos estão tratando a presença como algo comum. Não está tendo mais temor pela presença da maneira como ela precisa ser. Ela precisa ser respeitada e honrada. Trazer a presença como elemento para benefício próprio não é honra. E tem mais, né? Por que eles não trouxeram a presença na primeira etapa? Por que a arca não estava na primeira batalha? Porque para eles já conseguimos vencer. É como se eles tivessem assim, bom, já estamos acostumados, já sabemos, a gente já sabe o que fazer. Temos as estratégias de guerra, temos os melhores soldados, temos as vitórias que conquistamos. Então vamos no automático. Alguém pode, por favor, aqui no chat, falar para mim que isso não tem sido algo que tem acontecido no nosso tempo? A gente está se acostumando com as estratégias. A gente sabe o que fazer, o melhor culto, a melhor reunião. A gente não para buscar ao Senhor. Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer receber? São essas canções? A gente entra no automático. E pode ser que tenha muito barulho e não seja Deus aprovando. E aí, gente, manda alguma coisa para mim. Estou preocupado que se vocês estão entendendo ou não. Manda para mim aí se isso Deus está falando contigo. Meu Deus, Tiago. Obrigado, Tiago. Então isso me dá bastante temor, assim, para não entrar no automático de uma administração. Quando você pegar seu instrumento, você tem que pensar, não será mais um culto ou mais uma reunião. Será a reunião. Eu quero orar para vocês com muito amor. Não se acostume. Não torne a presença como algo comum. Não queira fazer sem a motivação correta. Por que nós vamos tirar aquela canção, né? Essa vamos trazer na prática. Por que nós estamos... aquela música está no hype. Mas será que Deus quer para aquele domingo? Será? Será que nós estamos sendo sensíveis ao ponto de, Senhor, o que o Senhor quer receber? Aqui Israel não foi sensível. E as consequências foram horríveis. Perda de pessoas. Aí, ó, versículo 11. A arca foi roubada. No versículo 11 fala, os filhos de Eli morreram, ou seja, mesmo que eles sejam filhos que são rebeldes, mas é que não deixa de relatar que perdeu uma geração de filhos. Então tem perdas, tem muita perda, gente. Tem perda de soldado, tem perda da presença, tem perda de filhos. E lá na frente, no versículo 13 ali, ó, e chegando ele, o mensageiro, e falou para Eli que estava sentado numa cadeira, e quando falou que a arca foi roubada, Eli caiu, né, da cadeira. Você vai ver ali, ó, versículo 18. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás. Versículo 18. Veja o versículo 18. Da banda da porta, e quebrou-se o pescoço, morreu, porquanto o homem era velho, pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Então nós estamos no prejuízo, a perda de soldados, a perda da presença, a perda de filhos e agora a perda de um pai. Então nós estamos aqui, algumas coisas nós temos que refletir, temos que pontuar, gente. Será que em nossos dias nós estamos perdendo
povo? Será que nós estamos perdendo a presença? Nós estamos perdendo filhos? Quando eu falo perda, não é que eles literalmente, fisicamente morreram, mas pode ser morte emocional, espiritual, ministerial. Pessoas já estão desanimadas, não querendo mais. Nós temos que rever qual a motivação das nossas reuniões, de sermos ministros do Senhor. Por que estamos no ministério? Né? A morte do pai. E aí, veja algo, versículo 19. E estando sua nora, a mulher de Finés, ou seja, a mulher de um dos filhos de Eli que morreram, grávida, significa o quê? Que ia nascer uma outra geração. Alguém está conseguindo acompanhar? Então temos a perda do exército, a perda dos filhos, a perda da presença, a perda do pai. Agora tem uma próxima geração que vai nascer. E ali, ó, versículo 19. Ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, muita tristeza, encurvou-se e deu à luz. E ao tempo que ia morrendo, disse às mulheres que estavam com ela, não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu nada, mas chamou o menino e acabou. Que significa o quê? Foi-se a glória do Senhor. Então, nasce uma próxima geração sem a glória. Por favor, manda aqui para mim. Isso não traz um peso? E eu não quero com essa aula, por favor, desanimar ninguém. Eu só quero refletir junto com vocês. Será que, como ministros do Senhor, não temos que repensar, reprogramar nossa mente, nosso espírito, nosso coração em relação se estamos fazendo na motivação correta? Porque nós podemos correr o risco de cair nessas perdas de pessoas, da presença, de filhos, de pai, e uma próxima geração nascer sem a glória. Meu Deus, alguém, por favor, reaja aí. Alguém. Será que não é de refletir que hoje a nova geração não está nem querendo mais saber do que é a glória, não está querendo se envolver? Você vê aí uma certa esfriamento de uma nova geração. Por conta do quê, queridos? Por conta da motivação errada. Mas graças a Deus que o Senhor, com sua misericórdia e graça, Ele nos leva a entender que é um processo. Mas é bom refletir. Hoje eu, de propósito, estou dando essa aula aqui bem pesada. Pesada em que sentido? Que haja temor nos nossos corações. A nossa motivação ela precisa estar correta. Eu oro para que o Espírito Santo fale contigo quais são as verdadeiras motivações, quase a motivação correta de servir ao Senhor. Não é pelos resultados. Não é para Ele fazer vencer as nossas guerras. Até porque a presença dEle não é para isso. A presença dEle é para desfrutar e cuidar. Sim, adorando ao Senhor, Ele luta por nós, né? Josafá teve essa experiência de entrar numa guerra adorando e os inimigos lutar entre si, e o Senhor fez com que os inimigos morressem, mas foi o Senhor que fez. Muitas vezes na força e no braço nós queremos a nossa adoração fazer com que o Senhor nos dê benefício de respostas, de resultados que nos beneficiam, sem consultar o que Ele quer receber. É pesado. Mas ao mesmo tempo que é pesado, nos leva a um lugar de temor. Puxa, não é apenas cumprir uma escala. Não é lidar com o ministério assim, que ministério pesado, que coisa ruim, eu sou obrigado a servir. Não, o texto de Salmos declara, servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com cânticos, saber que o Senhor é Deus. Que o Espírito Santo nos desperte a estarmos motivados corretamente. Vai ter dia que você vai tocar, irmão. Desculpa falar isso, tá? Vai ter dia que você vai estar lá e
pode ser que nada aconteça. Pode ser. Porque algumas pessoas pegam assim, não, é impossível que não aconteça nada porque Deus está presente. Sim. Mas a Bíblia diz, se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei convosco. Mas estar conosco significa que a manifestação será visível. Às vezes está. Não vai ter uma manifestação de um grande terremoto. Esse é o problema de síndrome de Elias, né? Elias estava acostumado com terremoto, fogo, trovão, e Deus queria falar com Elias o quê? Só um sussurro. E às vezes a gente quer criar uma fórmula, um modelo de culto, de serviço, onde todo culto tem que ser igual. Desculpa falar isso, se tiver pastores aqui, com muito respeito eu falo isso. A gente está tentando estabelecer uma fórmula de cultuar, porque a gente já sabe como fazer. Talvez sejamos os melhores hoje para fazer o melhor culto de apresentação, de entretenimento. A gente sabe como fazer. O desafio não é saber fazer, o desafio é saber o que ele quer receber. Não glória à igreja. Esse é o desafio. Então, que não se repita essa história hoje, né? A gente clama por misericórdia para que a gente tenha um entendimento que servir ao Senhor, mesmo que a gente tenha a capacidade, né? Eu creio que pessoas aqui capacitadas tecnicamente, a buscar ao Senhor também, executar de forma, a palavra muito usada, né? Com excelência. Mas às vezes essa excelência que Deus quer não tem a ver com as nossas habilidades. Essa excelência que Ele quer é onde estão os corações contritos e quebrantados para ouvir o que eu quero receber. Então, infelizmente, o cenário aqui, até do capítulo 4, não é muito bom. Vamos relembrar, né? A motivação errada, a presença no meio da guerra, o resultado foi morte de soldados, 34 mil, morte de filhos, perda da presença, morte do pai, e nascendo uma nova geração que perdeu a glória, que perdeu a presença. E pensando nisso tudo, eu espero que essa aula faça com que a gente reflita, irmãos. Por que você está no ministério? Para quê? Sabe? É muito mais do que cumprir uma escala. É muito mais do que servir por benefício próprio. A nossa motivação ela precisa estar nele. Porque vai ter dia que o chão não vai tremer, mas ele vai estar lá. Vai ter dia que não vai ser terremoto, mas ele vai estar lá. Vai ter dia que não vai ser fogo. E olha que eu sou o cara que gosta do fogo, hein? E quem me conhece sabe. Se ele vai se mover como terremoto, vai fazer o chão tremer, vai fazer cair fogo, ele é o Deus que pode se mover nisso tudo, mas também é um Deus que pode se mover de forma tranquila. A questão é essa, a questão é que o culto é para ele, o serviço é para ele. Não podemos acostumar. Eu não quero me acostumar com isso, tá, irmãos? A presença não pode ser levada como algo comum. Tem que ser algo sobrenatural, com muito zelo e muito temor. Eu tenho alguns minutinhos aqui, tenho em torno de 5 minutos para concluir isso aqui, porque eu quero continuar essa aula, porque não para aqui não. Aqui a gente parou no capítulo 4. Essa aula vai até o capítulo 7. Né? E depois de tudo isso, a arca acabou sendo levada pelo povo dos filisteus, e vocês sabem, no capítulo 5 acontece, né, que a arca é colocada no templo de Dagon, versículo 3, no capítulo 5, versículo 3 fala que de madrugada Dagon estava caído, com o rosto em terra, diante da arca, e tomaram novamente Dagon, colocaram no lugar. E no versículo 4, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon
e ambas palmas de suas mãos cortadas. Somente o tronco ficou de Dagon. E aí começou a causar várias coisas, até o versículo aqui, ó, 6. E assolou e feriu o povo dos filisteus com hemorroida. Então, foi um caos. Um caos que causou aos filisteus que eles chegaram à conclusão que precisavam devolver essa arca. Passaram-se 7 meses com essa arca. E aqui no capítulo 6, havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes, os profetas, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Então, a próxima aula eu quero pegar desse ponto. Então vamos recapitular aqui. Eles entram numa guerra sem consultar. Por quê? Porque estavam acostumados com as suas estratégias. Mas quando perderam, trouxeram a presença. E presença não foi feita para isso. Depois, perderam-se mais 30.000 soldados. E como eu citei para vocês, quando a arca chegou, houve muita festa, houve muita celebração. O avivamento chegou, igreja! Só estou dando aqui um exemplo, né? Muitas vezes a gente entra nessas frases, né? E o chão treme, todo mundo grita, é aquela loucura, mas se fosse um avivamento de verdade, não teria esse prejuízo que nós estamos vendo aqui no texto, né? Então, temos que ter muito temor até e citar essas frases, né? E veio o que aconteceu, que eles perderam 30.000 homens, total 34.000, a perda dos filhos, a perda da presença, a perda do pai e o nascimento de uma geração sem a glória. E a arca é tomada e passa 7 meses no povo dos filisteus, e agora os filisteus estão querendo devolver. Por quê? Porque onde a presença chega e tem outro Deus que não é digno, esse Deus cai. Esse falso Deus, né? Não vou chamar de Deus, esse falso Deus tem que cair diante do verdadeiro Deus. Então, vamos continuar a próxima aula. E está sendo abençoador para vocês. Eu quero abrir aqui não sei se aqui, de tudo que eu falei com vocês, tem alguma pergunta, alguma consideração. E se você tiver, eu vou pedir para você abrir teu microfone. E aí só essa pessoa que vai fazer a pergunta, tá? E os outros podem ficar com o microfone desligado. Quem for fazer a pergunta, fala aqui no chat. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma consideração. Ou quiser também compartilhar o que te abençoou nessa primeira etapa dessa aula, tá aqui. Pode abrir teu microfone e compartilhar. Boa noite, gente. Boa noite, Davi. Boa noite, Thiago. Joia, tudo bom? Bom. Nossa, como essa aula foi preciosa para mim hoje, meu amigo. Amém, cara. Obrigado, irmão. Eu acredito que eu tô nessa fase. O Senhor me parou, cara, na realidade. Mais de 25 anos servindo a igreja. Hoje eu tô como pastor auxiliar na igreja, mas eu estou afastado devido à depressão, ao cansaço. Entendi. Então, o Senhor me parou exatamente para isso, para reencontrar esse lugar. Amém, amém. A gente começa a rodar no automático e não percebe. Verdade. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, meu amigo, com tanta experiência aí, né, tanta bagagem para compartilhar com a gente, é se você passou por essa fase, né, parece que a música perdeu o brilho, parece que aquilo que você mais ama fazer começa a te matar. E aí, você já passou por isso? O que você pode falar pra gente? Amém. Obrigado por compartilhar, Thiago. E creio numa nova estação de Deus para a tua vida que virá. E muitas vezes isso acontece, com certeza, por amor e graça do Senhor sobre nós. Ele nos ama tanto que Ele permite que alguma coisa aconteça na nossa rota para
alinhar a gente novamente para o caminho. É como se fosse uma recalcular da rota, né? Nosso GPS, recalculando a rota. E eu não sei de vocês, mas muitas vezes a gente estava perdido no trânsito para recalcular a rota e pegar o caminho correto, dá um trabalho, né? E, então, é necessário que a gente pare, pense, observe, para que não tenha que errar novamente e ter que fazer todo o outro processo. Mas isso tudo é muito bom, porque eu passei isso em 2010. Eu fiquei 1 ano e meio, para quem não sabe, 1 ano e meio sem ministrar. E foi uma direção muito clara da parte do Senhor. Eu precisei recalcular a rota em muitas coisas. Aquilo que você falou, né? A gente acaba entrando no automático, né? Hoje eu estou tendo muito cuidado e zelo para não entrar no automático. E até no automático profético, né? A gente se acostuma com tanta coisa de Deus fazendo, tantas coisas lindas, mas a gente acha que tudo vai ser a mesma coisa. E o que eu diria para ti, Tiago, é que, primeiro, ele nos ama tanto que ele permite que a gente pare. E olha assim, vai fazer parte dessa aula depois nos próximos capítulos. Guarda aí que eu estou com expectativa para chegar lá, mas me fez lembrar quando Davi trouxe a arca pela primeira vez, teve uma pausa. A tentativa foi boa, a motivação estava correta, mas tem algo ali que eu vou ter que falar na próxima aula que me chama a atenção. Deus permitiu que o boi tropeçasse. Muitas vezes o Senhor permite que a estrutura tropece. Muitas vezes ele permite até que a gente enxergue, uau, tem que parar. Então, o que eu fiz? Eu parei 1 ano e meio, não foi fácil. Nunca deixei de ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez. Mas foi nesse período de 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos, 1 ano mais ou menos, 1 ano, foi de 2010 até 2011, que o Senhor começou a pedir de mim reciclar algumas coisas e alinhar os valores corretos, sabe? O Senhor, família, ministério, porque meus valores estavam invertidos. Eu estava supervalorizando meu ministério, esquecendo algumas coisas básicas. Você vai ver nesse texto, Tiago, foi muito bom você tocar nisso, mas você vai ver que nesse texto, que ele morre, não quando disse, teus filhos morreram. Você pode ler depois com calma, no capítulo 5, capítulo 4, que quando eles dão a notícia para Eli, aí ele pergunta, o que aconteceu? Perdeu a batalha. Aí o Eli não reagiu. Morreu 34 mil. Eli não reagiu. Os teus filhos morreram. Não reagiu. Mas a arca foi roubada. Ele cai, a reação. Cai, quebra o pescoço e morre. Isso nos chama atenção em algo aí, irmãos. Porque podemos estar dando muito mais valor à nossa função do que a outras coisas que são importantes, que são pessoas. 34 mil pessoas mortas, irmãos, são pessoas. Filhos são pessoas. Apesar da arca ser um elemento que representa a presença, mas é um objeto. Porque o Eli estava muito mais preocupado com a sua função sacerdotal, muito mais, diria, uau, perdemos o símbolo do que eu perdi meus filhos. E muitas vezes na correria ministerial a gente vai colocando alguns valores no lugar errado. E Deus alinha isso, sabe? Então, pede ao Senhor que Ele vai trazendo alinhamento, sabe? Quais são os valores, quais são as coisas que podem... Porque o fato é que o ministério, eu louvo a Deus pelo ministério que Ele me deu, mas o ministério não é tudo, né? Existem algumas coisas que são muito mais preciosas do que a função. Sair desse lugar de funcionamento, tá? Para ser filho que faz a vontade do Pai. O funcionário, ele faz a obra. O filho faz a vontade do Pai. Então, a gente está querendo fazer a obra como funcionário para patrão. Mas o Senhor está procurando filhos que querem fazer a vontade de filho para o Pai. Então, é isso que eu busquei, o Senhor me alinhou e o GPS do Espírito Santo me levou para esse lugar. Irmãos, temos 8 minutos ainda. Alguém em 3 minutos consegue colocar alguma coisa aí para a gente conversar? Ok.
Te dou. Paz, pastor. Quem está falando? Priscila? É a Priscila. Oi, Priscila. Obrigado pela tua participação, viu? Nada, eu que agradeço pelo tamanho conhecimento que a gente está tendo nesse período. Eu queria comentar, né, que por exemplo, que eu canto na igreja, participo do Ministério do Louvor faz mais de 15 anos. Uhum. Mas a gente cresceu numa cultura diferente, como o pastor falou, onde os louvores eram muito pro eu, né, essa questão de vitória. E de uns anos para cá, desde que eu me casei, agora vai fazer uns 10 anos, eu e meu esposo sempre tivemos um entendimento diferente, mas como nós estávamos num ambiente onde eles não entendiam dessa forma que a gente se movia, a gente muitas vezes não entendia, né? E continuou naquele ambiente até que a gente encontrou um lugar onde hoje a gente tem esse alinhamento de entendimento da presença, da palavra, da verdadeira adoração a Deus, do que realmente Ele quer ouvir, né? Uhum. E agora que eu digo assim que nós estamos dando os primeiros passos, e eu me preocupo muito nessa questão de como eu discernir a presença de Deus, quando eu estou ouvindo que Deus quer algo de mim, ou quando é o meu eu que está falando, achando que é Ele, sabe? Eu tenho muito medo de eu achar que é Deus e ser só a minha vontade de ministrar algo diferente. Entendi. Como que eu consigo, sabe, não me perder em mim achando que é Deus, justamente essa questão de não me acostumar e acabar me perdendo nesse processo. Amém. É uma pergunta muito boa. Eu não posso dizer para ti que eu tenho uma resposta totalmente 100%, mas eu vou falar daquilo que eu tenho vivido. Muitas vezes na verdade, todo o tempo eu tenho esse cuidado, né? Ainda mais que a gente viaja muito, e eu podia simplesmente pegar o set list que já estou acostumado e já ministrar ali e vai funcionar. E eu sempre busco no Senhor, Senhor, me traz paz, me traz entendimento. Então, uma das coisas que eu posso te passar é se vai vir paz no teu coração, porque a palavra declara que a paz tem que ser o árbitro, né? Ela tem que ser o que vai reger o nosso coração. Se não tiver paz, se tiver dúvida, tudo que provém que não seja com paz, ou seja, se tiver dúvida, não vem da parte do Senhor. E a segunda coisa que eu poderia te ajudar na prática na semana da administração, ou um pouco antes, tentar não, eu acredito que seria muito bom desenvolver isso as canções que o Espírito Santo está gerando em você ali, né? É uma dica que eu dou, não deixa para gerar isso perto no dia, mas gerando, se você consegue ter uma conexão com quem vai pregar no dia, saber exatamente o que o Espírito tem falado com esse irmão que vai pregar, o pastor, quem for, qual é a palavra que o Senhor está liberando através da vida dele. E dentro disso, você buscar no Senhor, né, canções que tenham a ver com aquilo que o Espírito está comunicando através da palavra, porque o culto, ele precisa ter é necessário, eu não sei, faz parte de uma aula que eu vou ministrar, mas é o tangedor e o profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 3, quando o tangedor toca, a mão do Senhor vem sobre Eliseu e Eliseu profetiza. Então houve ali o mesmo espírito, né? Então, eu diria que se puder ter esse teu particular com o Espírito Santo, né? Pede a Ele, pega aquela lista que estava no teu coração, gera, tenta ministrar em casa, e quando for ensaiar, ou quando for passar com o grupo, já passar isso ministrando, né? Já naquele tempo de ensaio, já gerar um ambiente de ministração, para que a ministração venha fluir de maneira que o que vocês vão experimentar no ensaio não seja algo no automático. Vamos só ensaiar. Ensaia, faz tudo que tem que fazer, mas aí, agora vamos ministrar? Ah, mas não tem povo, não tem problema não. Tem o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tentar levar essa cultura até para a equipe, que mesmo que não tenha pessoas, mas vocês estão ministrando a Ele, eu creio que isso vai gerar uma paz, uma tranquilidade, uma sensibilidade para a administração. E isso vai se tornar algo que não vai se acostumar, vai ser
sempre algo novo, sempre uma novidade de vida na ministração. Amém? Espero que isso te ajude aí. Queridos, eu não vou poder mais abrir aqui porque nosso vídeo já vai encerrar. Mas queria muito agradecer a vocês e manda para nós aí, vocês que estão no grupo, manda para nós aí, ó, nosso genro lá, o Matt está lá administrando o grupo. Eu queria muito saber o que Deus falou contigo nessa aula, nessa primeira etapa. E eu estou com muita expectativa. Eu não sei quantos estão com expectativa. Manda um aplausinho aqui para a próxima aí, né? Gente, e eu oro para que esses dias vocês peçam ao Espírito Santo para que essa palavra entre aqui, ó. Uau! Faz aí não sei quantos anotaram, mas faz o teu resumo aí disso tudo que foi ministrado nessa noite. E o nome do Senhor foi exaltado. Amém? Vamos orar de novo? Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Tu és o nosso professor. Cada pessoa que está aqui, o Edson, o Renato, o Tiago, a Emily, tem outros aqui, Priscila, todos que estão aqui, Pai. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações nessa noite ainda. Tua palavra é eficaz, tua palavra é poderosa. E queremos estar correspondendo com aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu peço, Espírito Santo, continua falando conosco. Traz paz, saúde para todos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus.